O garoto que domina uma arte marcial secreta e que adora uma boa luta. Hoje eu trago a narração do capítulo 1 de Coucou Tekenden Tong. A história começa mostrando a cidade. Em seguida, uma banca de jornal, onde alguém comprava 3 livros de artes marciais. Esse alguém era um garoto, que falava que aquilo era incrível. Ele finalmente encontrou os livros que procurava, mas de repente o garoto parava de andar e ouvia alguém perguntando se ele era surdo. E quando olhava, ele via 2 caras intimidando alguém. Esse alguém olhava para um deles e dizia que se estavam tentando intimidá-lo, ele tinha estragado tudo. O cara fica surpreso. Em seguida, o garoto fala pro cara que há 2 coisas que ele adora acima de tudo na vida: os pãozinhos de porco de Chá Natal e uma boa briga. Isso o deixava muito feliz. Os caras ficavam furiosos. Xingavam o garoto de filho da meretriz e falam que iriam bater tanto nele que ele não iria ter forças para levantá-lo de tucujo. O cara de óculos avança com um soco. O garoto se esquiva e dá um pisão no joelho do cara. O cara caía gritando de dor. O outro atacava pelas costas, mas o garoto se vira, enfia o dedo no nariz dele e dali mandava uma queda, fazendo o cara bater de cabeça no chão. Com os 2 caras caídos, o garoto fala que seu nome é Kishi Miyazawa, da escola Oba, e diz que se eles tiverem algum problema, eles poderiam ir lá quando quiser. O garoto que comprou o livro estava tremendo, mas ficou impressionado com o que viu. Na manhã do dia seguinte, Kishi acordava atrasado e perguntava para o seu pai o porquê dele não ter o acordado. O pai do Kishi fala para ele que ele está no 2º ano do ensino médio e que está na hora dele aprender a acordar sozinho. Kishi fala para o seu pai que ele realmente não é legal e aquele que aparenta ser seu avô diz concordar com o que o Kishi disse. Kishi pegava uma vasilha e colocava um monte de comida dentro. E enquanto rapidamente comia, ele falava que aquilo fica meio nojento, mas era muito nutritivo. Seu avô perguntava pro Kishi se ele nunca sentiu dor de barriga após comer aquilo, mas Kishi dizia que não tem problemas, pois ele tinha um estômago de ferro. Kishi pegava sua jaqueta e se preparava para sair, mas seu pai falava para ele não se esquecer de dizer oi para sua mãe. Kishi fazia isso e fala que já está indo. Nesse momento, entendemos que a sua mãe é falecida. Kishi saía de casa, mas em outro lugar, alguém bebia uma latinha de refrigerante e falava de um tal de Kibo. O grandalhão pisava em um dos caras que lutou com o Kishi e dizia que eles levaram uma surra de um garotinho arrogante e falava que eles desonraram a sua gangue. Na escola, vemos 2 valentões fazendo bullying com o garoto. Garoto esse que era o mesmo que comprou os livros e viu o Kishi lutar. O garoto implorava para eles pararem, mas eles davam risada, onde um deles chamava o garoto de idiota. O outro cara mandava o garoto abaixar a calça. E com medo, o garoto obedece. Porém, os valentões falam que vão inserir um cabo de vassoura e que ele irá ficar elegante com isso. O garoto saía correndo desesperado e acabava esbarrando em alguém. Esse alguém era o Kishi, que estava com uma escova de dente. Kishi olhava para o garoto, que se impressionava ao vê-lo. Os valentões suavam frio e, tremendo, eles davam oi para o Kibo. O garoto aproveitava a situação e saía correndo. Pouco tempo depois, Kibo conversava com um amigo e perguntava para ele quem era aquele garoto. Morian fala que o nome do garoto é Ishiji, que ele veio de Tóquio na semana passada e que com o seu sotaque as pessoas zombavam dele diariamente. Ishiji sentia medo e se escondia. Kibo e Morian vão saindo dali, onde Kibo falava para o Morian que ele deve escovar os dentes depois de comer, pois se permanecerem ruins por muito tempo, eles começarão a apodrecer. Morian sorria e dizia que o Kibo era realmente trivial e que ele nunca tinha visto uma escória tão motivada como ele, principalmente nas aulas. Kibo perguntava onde é que ele via escória e dizia ser um cara sério. E debochando, Morian fala que as pessoas costumavam chamar um cara de cabelo loiro que passava o tempo lutando de bandido. Kibo concordava e diz não suportar a escória, mas falava que o único problema é que ele aguenta menos ainda ser ridicularizado. Morian fala pro Kibo que na verdade ele deveria tomar cuidado, pois há rumores que a gangue do Shimakin decidiu matá-lo. Kibo perguntava quem é esse Shimakin e Morian diz que ele acabou de sair do reformatório. Ele é o líder da gangue da escória que você atacou no outro dia. Kibo sorria e falava para deixá-los vir. Aquilo não era um problema para ele.
Kibo falava que está destinado a se tornar uma estrela de ação, igual ao Jackie Chan ou Bruce Lee. Ele diz que se ele não conseguir vencer gente assim, não é bom para ele. O tempo passa e vemos um workshop. Algumas pessoas estavam fazendo serviço de solda. O professor deles dizia para eles se lembrarem que a falta de esforço pode causar lesões graves. E fala que já viu mais de um cara ter os dedos cortados, porque estava lidando com o maquinário levianamente. Kibo, que estava trabalhando lá, falava que soldar no verão é o pé no saco infernal. E olhando para o lado, Kibo via que o Ishiji estava observando e se perguntava o que o Ishiji queria dele. Depois de um tempo, Kibo estava no banheiro fazendo suas necessidades, só que quando ele olhava para cima, ele via que o Ishiji estava observando novamente. Kibo gritava falando que o Ishiji não iria se safar disso. Kibo corria atrás dele e em uma cena que vou ter que censurar, Kibo conseguia derrubar o Ishiji. Kibo agarrava a blusa do Ishiji e perguntava por que ele estava observando. Ishiji dizia que é porque ele é um cara muito legal. Kibo acha aquilo estranho. O Ishiji achava ele muito legal, então estava vendo cagar. Kibo se assusta e pergunta pro Ishiji se ele tinha algo contra ele. Ishiji fala que não. Ele dizia pro Kibo que ele só queria ser tão forte quanto ele e que ele gostaria de ser bons amigos. Kibo ouvia aquilo e perguntava se o Ishiji tinha certeza de que ele não tem nenhuma inclinação especial. Só que irritado, Ishiji falava que não e perguntava se ele era burro ou algo assim. Kibo falava que não gosta daquele tom de voz e Ishiji rapidamente se desculpava. Kibo apontava o dedo para o Ishiji e falava que ele também pode ficar irritado quando necessário. Mais tarde, Kibo e Ishiji caminhavam nas ruas enquanto comiam. Ishiji falava que foi muita gentileza convidá-lo e que está quase com vergonha. Kibo fala que não há mais nada a dizer. Os pãozinhos de porco de Chinatown são os melhores. Depois disso, Ishiji perguntava pro Kibo se ele praticava artes marciais ou algo do tipo. Só que Kibo rapidamente fala que não. Ishiji fala que ouviu outro dia e que o que ele luta não era karatê, mas parecia uma antiga arte marcial. Ele dizia que ele é fã de técnicas de combate. Kibo olhava para Ishiji e diz que imagina que ele queria ser forte e perguntava se estava certo. Mas antes do Ishiji responder, Kibo olhava para ele e dizia que lutar não é ensinado nos livros. Tudo que você precisa é imprudência, perseverança e energia. Você tem que começar sendo agredido, sentir seu sangue ferver, levar tantos chutes que você está mijando sangue, e repetindo isso você fica mais difícil aos poucos. A técnica vem depois. Ishiji anotava aquelas palavras em seu caderno e quando o fechava, vemos que tinha um autógrafo nele. Kibo achava aquilo muito legal, pois era um autógrafo do Jackie Chan. Kibo pergunta se o autógrafo é real e Ishiji fala que sim, e que ele conheceu por sorte quando ainda morava em Tóquio. Kibo fala que está começando a ter inveja dele. E Ishiji fala pro Kibo que tem ciúmes escrito nele. No dia seguinte, os valentões novamente estavam fazendo um bullying com o Ishiji. Segurando uma escova, eles pretendiam esfregar ela no rosto do Ishiji. Mas quando isso iria acontecer, um deles perguntava para o outro por que dele ter parado. Kibo tinha chegado ali e perguntou se eles não queriam lavar o seu rosto também. E com muito medo, os valentões diziam que aquilo era algo que eles nunca se permitiriam fazer. Kibo rapidamente agarrava um deles e perguntava por que não, mas o cara que já tinha borrado as suas calças pedia para o Kibo parar. Kibo não liga e dá uma cabeçada no nariz daquele idiota. Kibo olhava para um deles e falava que, quando pensa que existem pessoas como você em Kobe, quase fico com vergonha de dizer de onde sou. Perseguida mexendo em outra perseguida é realmente patético. Ishiji agradecia o Kishi, mas o mesmo não gostava daquilo e perguntava do que ele estava falando. Ishiji não entendia, e Kishi falava para o Ishiji que pessoas como você e a Yakuza são duas coisas que ele suporta ainda menos do que Nato. Se você realmente quer ser meu amigo, é melhor me mostrar do que você é capaz. Ishiji ficava surpreso e meio triste com aquelas palavras. Mais tarde, enquanto andava pela rua, Ishiji dizia que ele realmente era um perdedor, onde fala que ele até fez o Kishi o odiar e que ele gostaria de se autodeletar. Porém, alguém chamava ele e perguntava se ele era da escola vocacional. Ishiji tremia de medo. E vemos que a gangue do Shimaken estava ali, onde o mesmo diz que eles gostariam de ter uma pequena conversa com ele. Enquanto Shimaken sorria, nos é mostrado um fliperama. Lá o Kishi estava jogando, enquanto perguntava para si mesmo o porquê do Ishiji se deixar tratado assim, e xingava ele de perseguida. Kishi fala que não sabe o porquê, mas isso estava o irritando muito. Nesse momento, aqueles dois valentões entravam ali e chamavam o Kishi. Irritado, Kishi perguntava o que ele quer e se ele não viu que ele está ocupado.
Os valentões falam que eles viram o Ishii ser agredido pela gangue do Shimaken. Kishi ficava surpreso ao ouvir aquilo. A gangue do Shimaken cercava o Ishii, e um deles perguntava qual era o problema, e diz que ele era cabeça dura, onde fala pro Ishii que eles só estavam pedindo que ele ligasse para o Kishi, e mesmo estando muito machucado, Ishii diz que não irá fazer isso, e fala que se ele fizer isso, ele estaria traindo o Kishi. Shimaken estralava os dedos e falava pro Ishii que ele realmente deve ser um de seus bons amigos, para protegê-lo até esse ponto. Então você apenas terá que transmitir as saudações que iremos lhe dar. De repente, alguém perguntava se pode ver que tipo de saudações dessas podem ser. Todos ficavam surpresos. Vemos que foi o Kishi que falou aquilo, e falava para deixá-lo aproveitar um pouco. Kishi e Shimaken se aproximavam, aonde Shimaken dizia para ninguém se mover, pois aquilo era entre eles dois. Kishi olhava para Shimaken e dizia que ele acabou de sair do reformatório e que dessa vez ele estará no hospital. E sorrindo, Shimaken perguntava para o Kishi se ele tem vontade de conhecer o cemitério. E olhando bem sério, Kishi diz para ele não falar muito, pois se derramar um pouco de molho, ele o comeria cru. Shimaken ficava furioso. Ishii falava pro Kishi não se enganar. O Shimaken não era apenas gordo. Sua gordura protege seus músculos, tanto por dentro quanto por fora. É como uma armadura. Shimaken avançava falando que ia quebrar o Kishi em dois. Kishi acertava um chute e dizia que esse cara tem um físico para o combate. Em seguida, Kishi acertava alguns socos no estômago do Shimaken, mas o mesmo olhava para o Kishi e perguntava se era só isso. Kishi ficava nervoso e disparando um soco, Shimaken falava para o Kishi parar de fazer cócegas nele. Kishi era acertado em cheio e voava para trás. Kishi se levanta e diz que ele é legal demais para o próprio bem. Até eu dar o primeiro golpe, realmente não posso me permitir dar uma boa chance. Kishi se levanta e fala que tá tudo bem, e que agora ele vai dar uma lição. Shimaken ataca com o soco e fala pro Kishi continuar sonhando. Kishi respira fundo e bloqueava o soco com a sua mão. Em seguida, ele quebrava o punho do Shimaken, que sentia muita dor. Ishii fala que você pode fortalecer os músculos, mas não as articulações. Mas quebrar um pulso tão facilmente... Kishi preparava o golpe, e quando disparava, ele falava que era o mais forte. Kishi quebrou o braço do Shimaken, que gritava de dor. A gangue do Shimaken ficava desesperada. Ishii dizia que não há nenhuma dúvida sobre isso. Kishi pratica uma arte marcial. Kishi olhava para o Ishii e sorria. Ambos saíam dali correndo. Ishii chamava o Kishi pelo nome e pelo apelido, mas Kishi fala pro Ishii não chamá-lo assim, pois vindo dele estava dando espinhas. E assim se encerrava este capítulo. Clã, as obras Tong são ótimos mangás de artes marciais, e eu tô querendo trazer a narração de todas elas aqui pro canal, mas para que isso aconteça eu preciso do feedback positivo de vocês. Por isso, vamos bater a meta de 50 likes ou 50 comentários pedindo para mim continuar com a narração dessa obra aqui no canal. E caso algum de vocês queira ver mais narrações de outra obra semelhante a Baki, e que até faz parte do seu universo, clica nessa playlist que tá passando aí na tela. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.